Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, aqui já são 10h50 da noite e assim como ontem, eu espero que eu consiga finalizar essa aula ainda hoje, dia 2 de junho, para que eu possa cumprir o prometido de publicar essa aula ainda neste dia, tá? Eu vou hoje continuar falando sobre o while, né, o laço de repetição while, mas falar sobre alguns mecanismos de programação que obviamente não só estão presentes em Python, mas na verdade é um mecanismo de algoritmos, que são os contadores e acumuladores, para fazê-los relembrar aí, para quem já viu de algoritmos. E como faz parte dessa disciplina, né, programação estruturada, é importante que saibamos trabalhar com esse tipo de estrutura, tá? Então, só lembrando, estou gravando essas aulas com o objetivo de, na próxima semana, em que nosso encontro é presencial, a gente possa ter uma aula ainda mais produtiva, tá? Então vamos lá. Bem, eu estou percebendo aqui que tem algum delay nessa aula. Eu não sei se isso está acontecendo sempre em minhas aulas, mas eu peço que depois vocês possam comentar aí, tá? Mas eu estou percebendo que nessa aula especificamente está tendo um delay no meu áudio. Eu até já reiniciei o computador achando que era pelo fato dele estar muito tempo ligado, muitos dias aí ligado, mas não, estou percebendo que o delay permanece. Mas enfim, isso não vai ter que impedir nossa aula. E o comando while, né? Na aula passada a gente aprendeu sobre esse comando. Ele executa um conjunto de instruções, né? Aqui, comandos, várias vezes até que uma condição seja atendida, tá? Nós vimos também alguns exemplos do while. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de laço que imprime de 1 até 100. Quando dá 101 aqui, 101 não é menor do que 100, essa condição dá, portanto, falsa, então ele sai do laço. Aqui nós temos um laço, que são alguns exemplos que a gente viu na sala de aula, na verdade, na nossa aula passada, em que ele imprime, né, todos os números pares de 0 a 10. E aqui, um código ainda mais robusto, nós temos uma situação em que são somados todos os números de 0 a 10. Eu estou dizendo assim claramente porque eu espero que vocês tenham feito o que eu pedi na aula passada, que foi de simular esses códigos para avaliá-los, né? Se eu não me alongar nessa aula, eu vou tentar executar cada um desses e simular para que vocês possam comigo entendê-los. Basicamente, o que a gente pode perceber aqui é que nesses códigos existe um comando específico de uma variável que ela tem o propósito de contar o número de iterações sem n. Veja, essa variável aqui é o x. Pode ver, x e x. O que o x faz? Toda vez ele inicializa com um valor e sempre ao fim de uma iteração ele é incrementado, ou seja, ele conta a iteração. Observa que a indentação nessa segunda situação está fora do if, porque ele conta a quantidade de iterações do while, tá? Então, em todos esses códigos a gente nota a presença de uma variável que conta a quantidade de iterações. Essa variável é o x, né? Então, nesses casos nós chamamos x de contador. Então, contador é um conceito aí da programação
programação básica, um conceito básico na verdade da programação, que a gente se refere àquela variável que é utilizada para contar algo. E é muito comum que em laços de repetição contadores sejam utilizados para contar as repetições, as iterações, e é exatamente isso que ocorre nesses 3 exemplos, assim como nos exemplos que a gente viu na aula passada. Então nós vemos aqui nesse primeiro exemplo o contador contando a quantidade de vezes que essa iteração acontece, né? Aqui o contador contando a quantidade de vezes que essa iteração acontece, e assim sucessivamente. Aqui o que acontece? Nós não temos o contador. Se vocês avaliaram bem, fizeram o que eu pedi na aula passada, vocês devem ter percebido que esse laço é infinito. Eu não tenho embora eu tenha uma condição de saída, essas repetições, esse loop, ele nunca sai do loop. A execução do programa nunca sai do loop. Por quê? Porque a variável aux, ela não é incrementada, ou seja, teve um erro lógico de programação aqui, né? E aqui nós temos então os exemplos dos contadores, né? Atenta bem para uma situação aqui. Nós temos uma variável soma nesse código aqui, que se vocês se lembrarem bem, ele representa a soma de todos os números de 0 a 10. Isso aqui não é exatamente o contador. Aqui nós temos o que chamamos de acumulador. O que é um acumulador? Olha só para esse código, que tenta entender. Vamos fazer o seguinte, vamos simular esse código. Vou pegar esse código aqui, ó, fazer isso com vocês, tá? Vou simular pelo menos esse código. New file, opa, tá aqui na tela para vocês verem. Eu vou programar esse código aqui. X igual a 0, soma igual a 0, while x menor que 10, soma é igual a soma mais x, só tem espaço para organizar, x é igual a x mais 1, média. Opa, desculpa, agora que eu vi. Na verdade ele pega a média dos 10 números, tá? De 0 a 10. Ele faz uma média, tá? Perdão. Ele faz uma média da soma dos 10 números de 0 a 10, tá? Eu tô vendo isso aqui, perdão, eu tinha visto só soma, achei que ele só fazia somar. Na verdade eu passei um exercício que pedia isso, eu acho. Acho que eu passei uma prática, não foi sobre isso? Vamos lá. Eu vou executar aqui. Mostrou aqui. Antes de fazer isso, vamos pegar isso aqui, apagar, vou comentar, tá? E vou pedir para mostrar a soma, certo? Olha a soma de 0 a 10. Desculpa, na verdade aqui não é a 10, é a 10, é porque eu que errei, é menor ou igual. Achei estranho o valor. Então pronto, agora vai dar certo. 55, tá? Vamos somar aqui, ó, 0 mais 1, 0 mais 1 mais 2, 0 mais 1 mais 2 mais 3, 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10, 55. Bateu com o resultado. Vamos simular esse código? Vamos lá. Eu vou simular de maneira bem simples. Vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui, abrir o Color Paint. Vou abrir Color Paint mesmo, tá? E vamos fazer o seguinte, depois eu faço com a média, só para vocês fazerem também em casa. Eu quero que vocês nesse momento peguem um papel e um lápis e façam comigo, tá? Então vamos lá. Comecei a executar essa linha. O que acontece na simulação? Declara x. Então x, declarei. E fiz o que com isso? Boto aqui uma linhazinha assim aqui, e x é igual a quanto? A 0. É isso, pessoal. Vocês vão lembrar que a gente já fez isso várias vezes em sala de aula. Depois vem pra cá, soma igual a 0. Opa, declarei soma. Então, soma, declarei. Isso que soma é igual a quanto?
a 0, né? A 0. Certo? Show. Aí vem pra cá. Aí eu pergunto: x é menor ou igual a 10? É só olhar pra cá. Sim, é. Então, deixa eu botar aqui um. Deixa eu ver como eu posso fazer assim. Então, ele entra no laço. Soma passa a ser igual a soma mais x. Soma, que era 0, passa a ser igual a soma, né, mais x. Ou seja, 0 mais 0. Não é isso? 0. Continua sendo 0. Depois, x é igual a x mais 1. Ou seja, x passa a ser 1. Contador. Beleza. Opa. 1. Isso? Isso. Aí ele vem pra cá. Aqui é um comentário, ele não executa. Então ele terminou. Desculpa, aqui. Não executa. Ele chegou no final, vem pra cá pra a condição novamente. Repetindo. Executou isso aqui. Já que é o final do while, o que é que ele faz? Volta para a condição e avalia a condição. X é menor ou igual a 10? Sim, é menor do que 10. Então o que ele faz? Volta para o laço. Soma, que era 0, é igual a soma mais x, ou seja, 0 mais 1. Soma passa a ser igual a 1. X igual a x mais 1. X passa a ser igual a 2. Volta para cá. X é menor do que 10? Sim. E ele faz isso, pessoal, até x chegar a ser 10. Então vamos, para não perder tanto tempo na aula, né? Aqui fica 3. Opa, primeiro aqui, né? Na verdade aqui, ó. Som mais 1, 3. Depois 3. Isso. 6. Quero que você faça um por um aí, tá? 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, aqui pra cima um pouquinho, 8, 28 mais 8, 36, 9, 36 mais 9, 45, 10. Então vamos supor que chegamos aqui na situação em que x é igual a 10, para fazer a última iteração. X é menor ou igual a 10? Continuando lá. Então soma igual a soma mais x, ou seja, x passa a ser 55, 45 mais 10. E x passa a ser 11. Aí ele volta para cá. 11 é menor ou igual a 10? Não, não é. Aí ele viria para cá. Como é um comentário, vem para cá e imprime soma, ou seja, imprime exatamente o que? Exatamente isso aqui. Isso aqui. 55, que foi o valor que ele imprimiu quando nós executamos. E ele faz isso nesse código aqui, que a gente está no slide, na verdade com a média, ou seja, ele pega a média, ao final de tudo, 5.55 dividido por 10, ou seja, se eu executar isso aqui vai dar quanto? 5.5. Imprimir a média. 5.5, perfeito. Então a gente acabou de simular esse código aqui e a gente notou que, como vocês puderam ver aqui, o que é que essa variável soma ela acumula os valores, ela sai acumulando, ela pega o valor dela e soma mais outra variável, pega o valor dela e soma, ela vai guardando valores, tá? Então o contador,
é uma variável utilizada para contar o número de ocorrências de um determinado evento. No caso do comando while, o contador ele conta o quê? O número de repetições, de iterações. O acumulador, por sua vez, é utilizado para guardar valores somados. Como que a gente utiliza? Normalmente se utiliza em situações em que a gente precisa calcular o total de uma soma, tá bom? Então, no while, normalmente o contador ele é utilizado na expressão condicional. Bruno, como assim normalmente? Porque você pode ter um while em que não necessariamente o contador esteja na condição do while, tá? Então, para avaliar se o loop deve continuar, então o contador ele faz o que? Ele avalia se o loop deve continuar, tá? Deixa eu só fazer aqui um teste rápido. Então, olha só. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de um código que eu não tenho na condição no computador. O que é que vocês acham que esse código vai executar? Ele vai executar infinitamente, afinal, a condição sempre dá true. E se eu fizesse isso aqui, ó, o que é que esse código executaria? Eu tenho algum contador nessa condição? Não, não tenho. Esse while ele nunca executaria. Então, se eu for executar, ó, peraí, deixa eu botar para aparecer aqui. Olha só. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar print início, print dentro do while e print fora do while. O que vocês acham que vai imprimir? Ora, se aqui a condição é sempre falso, ele nunca vai entrar aqui. Vamos ver. Início do while, fora do while, ele nunca entra. Agora, se fosse true, olha só o que ia acontecer. Ele nunca ia chegar fora do while. Não para de executar. É um loop infinito. Então, preste atenção no seguinte. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu disse aqui, ó. Normalmente no while o contador é utilizado na expressão condicional, mas eu posso ter situações, essa não é a melhor situação em que eu mostrei apenas para que vocês tenham certeza de que a condição não precisa necessariamente ter while, a condição precisa ter uma expressão booleana e que só entra no while se essa expressão resultar em true, tá? Então olha só esses exemplos, nesses exemplos a gente viu o contador aparecendo aí nas condicionais, então esses são exemplos de contadores. E estes, por sua vez, são exemplos de acumuladores. O que é esse acumulador que faz? Eu vou dizer o que esse faz. Esse aqui, ele acumula os valores de x de 1 até 100, ou seja, ele soma os valores de 1 até 100. Esse aqui, vou deixar para vocês. Esse aqui você já conhece, né? Então, olha só. Contadores também podem ser úteis para contar outros elementos necessários na lógica do algoritmo. Olha esse código aí. Pensa aí 10 segundinhos sobre esse código. Então olha só. O que é que esse código está mostrando? Eu tenho aí que lógica de negócio? Qual é a lógica desse código? O que é que vocês podem conseguir extrair aí? Eu coloquei na prova passada uma questão em que eu pedi para que vocês me explicassem textualmente a lógica do código que eu coloquei. Como é que vocês explicariam isso aí? Pelo que vocês estão vendo em tela, né? Então, basicamente o que a gente pode dizer é que esse código avalia o gabarito de 3 questões de uma prova. Começa na questão 1, ó. Questão igual a 1. Questão é menor ou igual a 3? Então, questão 1. Aí ele pede a resposta do usuário nessa questão. A resposta foi
por exemplo, opa, se questão for igual a 1, que é a situação atual, estou simulando aqui o código mentalmente. Se a questão for igual a 1, que é a situação atual, e resposta for B, opa, não foi, eu botei A, vamos supor que o usuário botou A, então eu nem entro aqui porque a questão é 2, 3, e faz o que aqui? Incrementou, né? Ou seja, contador questão. O que é que o contador questão faz? O contador questão permite que as interações aconteçam nesse laço, mas observe que dentro dos ifs eu tenho um contador pontos. O que é que esse contador faz? Ele simplesmente permite que a pontuação seja contada. Pessoal, olha só, quero que vocês executem este programa e digitem todas as respostas corretas e depois tentem com respostas diferentes e observem o resultado. Aí olha só, vocês notaram que se você digitar B maiúsculo, por exemplo, para a questão 1, vai aparecer que você errou. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês corrijam isso, mas eu quero outra coisinha mais para finalizar a aula sobre isso aqui também. Lembrando mesmo, vou falar mesmo lembrete que eu falei na aula passada, tá? Que na próxima aula presencial eu vou aleatoriamente pedir que alguns de vocês me mostrem os resultados de algumas das reflexões e das práticas que eu estou pedindo a vocês nesta aula e na aula que eu publiquei ontem. O que é que eu quero que vocês reflitam também aqui? Além disso que eu coloquei no slide, quero que vocês me digam o seguinte: por que eu não usei elifs aí? Coloque elif e veja o que acontece. Por que eu não coloquei no final do elifs, se fosse ifs, elifs, e não coloquei um else, por exemplo? Pense sobre isso. Simule um código colocando isso, tá? E para finalizar, uma prática. Coloquei aqui 4 questõezinhas práticas que eu quero, obviamente, que vocês façam. Afinal, se não fosse para isso, o nome seria teórica, não seria prática, né? Vocês precisam de fato colocar a mão na massa. Eu insisto, não basta entender a aula, tem que colocar a mão na massa. Primeira questão: escreva um programa para imprimir os 100 primeiros múltiplos de um número informado pelo usuário. Já tem condições de fazer isso. Muito simples. Escreva um programa que imprima tabuada de adição de um número informado pelo usuário. 3. Escreva um programa que leia 2 números e imprima o resultado da multiplicação do primeiro pelo segundo. Olha que interessante. Utilize apenas os operadores de soma e subtração para calcular o resultado. Esse é top. Não pode usar sinal de operador de multiplicação. Ou seja, tem que fazer uma multiplicação através de repetições com soma ou subtração, se for necessário. Escreva um programa que seja capaz de somar os números inteiros sequenciais de um intervalo de números informados pelo usuário. Bem parecido com uma das questões que eu coloquei na aula de ontem, tá? Bem, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Amanhã, caso precisem, falem comigo no Slack, tá? Porque segunda-feira eu quero realmente que vocês estejam com esse assunto aí na ponta dos dedos, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite.